A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de tá na hora de parar de viver de aparência. Já peço, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos fazer a palavra verdadeira do Senhor ser conhecida e divulgada sobre toda a terra, para que todos, assim como nós, alcancem a salvação através de Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que vivemos num período excepcionalmente vaidoso, excepcionalmente cheio de coisas que nos atraem a atenção e que nos fazem desejar coisas, querer consumir, querer comprar, querer parecer. Isso não é o que de fato nós somos. A nossa essência é muito simples. Nossa essência vem de Deus, e Deus, apesar de maravilhosamente grande e poderoso, Ele é extremamente simples. Nós olhamos para os artistas, nós olhamos para os famosos, nós olhamos para as pessoas que são referências, nós olhamos para os coaches que estão muito na moda hoje em dia. São pessoas bonitas, de boa aparência, são pessoas com uma boa dicção, são pessoas com uma excelente oratória, são pessoas que enaltecem o corpo como um templo para ser ovacionado, são pessoas que muitas vezes estão nos altos pódios, que estão nos mais vistos, nos mais votados, são aqueles que têm maior destaque. Muitas vezes acontece no meio religioso também, homens e mulheres que se dizem de Deus, que querem muita atenção e que chamam de fato muita atenção, porém isso será para eles contado como condenação, porque infelizmente deturpam a verdade da salvação. Tendo a Bíblia em mãos, não levam a palavra da verdade. Conhecendo aquele Senhor, resolvem pregar um Senhor que é conivente com coisas que o meu Deus não é conivente, coisas que o seu Deus não é conivente, porque quem lê a palavra da verdade é liberto. O Senhor não me chamou para viver no pecado conforme Ele me encontrou. Ele me encontrou em pecado, me aceitou como era, mas falou: minha filha, daqui para frente nós temos uma longa caminhada juntos, e essa caminhada é de aperfeiçoamento, essa caminhada é de negação, essa caminhada é de pegar a sua cruz e mudar. Assim como Cristo levou a dele, eu vou levar a minha. Assim como Cristo se negou e antes de ser levado ao Calvário, passou a noite orando, chorando, sangrando na presença do Pai, falando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Cristo, por obediência, sabendo que ia passar, escolheu passar. Ele, tendo todo o conhecimento da verdade, sendo filho do Deus vivo, podendo ser posto como rei, que era o que de fato os judeus queriam que ele fosse, um rei físico, um rei humano, um rei que ocupasse um trono, literalmente um descendente de Davi, no quesito reinado humano. Porém, o que eles não compreendiam era que o reinado de Deus era um reino eterno, era um reino soberano, era um reino que transcendia as questões mundanas e aquele pensamento linear que eles tinham de um homem sentado em um trono com uma coroa. Meu irmão, a coroa que ele usa, o trono que ele usa é excelso, é soberano. Tem anjos ao redor deles falando 24 horas, santo, 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 com o Pai, com o Espírito, a plenitude do Espírito. Meu irmão, não há como comparar o que se considera riqueza nessa terra com a magnificência do Senhor nas alturas. E Ele não quer isso só para Ele, por isso Ele morreu naquela cruz por nós, para que nós, através de Cristo, fôssemos aceitos como co-herdeiros de Deus, porque nós éramos gentios, a salvação veio para os judeus, porém, através de Cristo, nós fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo plano, desde o início dos tempos, de redimir os povos e de trazer todos a si pelo seu grande amor. O Senhor escolheu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Por isso a minha palavra hoje é essa, é uma palavra séria. Para de viver de aparência, para de querer ser o que não é, para de querer ter um grande domínio, uma grande oratória. Olha, mas eu sou isso, mas eu faço isso, mas eu sei isso. Meu irmão, olha para quem você é. Você pode ser muito para os homens, mas para Deus, se você não for um servo bom e humilde, se não tiver um coração voltado para Deus, se não tiver sua vontade, seu desejo subjugado à vontade do Pai, o Senhor não passa de um grão de areia, você não passa de um homem. O Senhor, para os antigos, para os profetas, para os homens de Deus, Ele falava: eu te chamo pelo teu nome. E Ele diz: eu conheço as estrelas pelo seu nome.
Meu irmão, quer coisa mais maravilhosa do que num universo tão gigantesco, o Deus que criou todas essas coisas te chamar pelo teu nome? E você vem querer me falar de aplauso de homem, de reconhecimento de homem, de ser bonito, de ser poderoso, de ter muito dinheiro, de se vestir bem, de ser magro, de ser musculoso. Meu irmão, isso é ostentação. Tantos e tantos que querem mostrar o que são sem ser. Tantos que se dizem servos de Deus sem ser, levando uma multidão para enganação. Não só porque a multidão está buscando uma coisa que não encontram por não lerem a verdade, eles também são culpados por isso, porque pelo menos aqui no Brasil, a Bíblia está disponível para todos. Porém, há muitos que se acomodam em não ler, mas só em ouvir. E por só ouvir, não conhecem o Deus verdadeiro. Jó passou um processo muito dificultoso, quando no primeiro capítulo o Senhor fala: olha, não existe homem na terra como Jó, servo bom e fiel. Mas o Senhor permite que ele seja provado por Satanás. No final, no capítulo 42 do livro de Jó, Jó, numa declaração linda de amor, fala para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, vamos para a palavra, por favor. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 24, que diz: guias cegos, que coisas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpando o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do corpo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós, interiormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos tempos dos nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices no sangue dos profetas? Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida dos vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Palavras de Jesus. Meu irmão, aqui parece que eu estou ouvindo João Batista falar. O que vieram ver no deserto? Raça de víboras. Aparentam ser o que não são. E eles levam à perdição a muitos por falta de conhecimento, porque a pessoa não conhece o Deus que diz servir, porque a pessoa se exime de culpa e no final do julgamento vai querer dizer: Senhor, mas eu ouvi o que o seu servo falou. E sabe o que Deus vai dizer nesse dia? Nunca foi meu servo. Nunca usei aquela boca. Ele tinha uma boa oratória, ele tinha uma boa palavra, ele lia a Bíblia que você não lia para distorcer, porque é isso que o inimigo faz. Coloca pessoas no nosso meio para distorcer a palavra do Senhor, para enganar aqueles que estão dispersos, aqueles que não buscam verdadeiramente o nosso Deus. Tanto que o Senhor fala isso também no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 6, que diz Jesus: cuidai vós e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então compreenderam de que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas na doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meu irmão, sem você ter conhecimento da palavra, do livro que você carrega debaixo do braço, se você não estiver com ela firmemente diante de você, guardando no seu coração e no seu pensamento, porque um dia pode ser que você não tenha mais o livro, mas ainda assim ela tem que estar tão intrínseca dentro de ti, que ainda que você não tenha o livro, as palavras estejam vivas na tua memória, e você possa falar: eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele virá em meu favor, ele virá me socorrer. Essa palavra da verdade deve estar continuamente diante dos nossos olhos, conforme o Senhor nos instruiu que fizesse em Deuteronômio. Gostaria de fazer mais uma citação. Essa citação está em Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26.
11, 24 ao 26. Diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o acha. Ele diz: eu tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que aqueles, e eles entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Porque estava vivendo de aparência, ele aceitou a Cristo, ele foi limpo. Foi expulso todos os espíritos malignos, foi expulso toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, toda a obra de desejos maus para ele, todos os laços foram quebrados, ele foi feito uma casa limpa para a morada do Espírito Santo. Contudo, aqui nos mostra que apesar de estar limpo, a casa aparentemente estava vazia, porque ele se estivesse te alimentando da palavra da verdade, o Espírito Santo estaria morando ali, e uma vez o Espírito morando dentro de nós, outro Espírito jamais poderá entrar, porque o nosso Deus é maior, é mais poderoso que todos e outros espíritos, maior que os deuses que os homens dizem existir, maior que entidades que possam vir a querer entrar. O nosso Deus é poderoso para mandar embora todos eles, para que não permita, porque já estamos selados pelo Espírito Santo. Lucas nos diz isso. Então, meu irmão, se o primeiro estado da pessoa antes de conhecer a Cristo já era ruim, uma pessoa que conhece a Cristo não busca em verdade, de coração, de alma e de espírito, mas deixa a casa limpinha, arrumada, mais vazia, aquele um que saiu traz mais 7 e o estado final é pior do que o estado inicial. Não deixe a casa vazia, não vive da aparência, viva o que você fala acreditar. Pregue a verdade que você vive. Não seja como um tolo, não se deixe levar pelas vãs palavras que saem da sua boca, porque Deus conhece o meu coração. Meu irmão, Deus conhece o coração de todo mundo. Ele é Deus. Agora não vem com essa de, não, mas, poxa, não, o Senhor conhece, o Senhor entende, o Senhor conhece, mas o Senhor não entende. O Senhor deu regras para serem seguidas. Nosso Deus é amor, é misericórdia, é cheio de misericórdia, mas Ele é o justo juiz. Ele é tão justo que mandou o Espírito Santo para ser nosso advogado. Não brinca com Deus, não finge ser o que você não é. Não viva de aparência, antes busca de verdade conhecer o Deus que você serve, porque o temor de Deus cairá tão soberanamente sobre nós, que nós veremos que não somos nada, mas que a misericórdia dele nos sustenta e nos levanta a cada dia. Nós não merecemos estar acordados no dia seguinte pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas coisas que fazemos e que pensamos. Se Deus não fosse amor, ele olharia para nós e falaria: cara, por que eu criei o homem? Mas Deus não é assim, o nosso Deus é amor. Ele se arrepende e ele fala: filho amado, mais uma vez eu te perdoo, porque eu vejo o seu coração. Eu sei que você é homem, eu sei que você é fraco, mas você se arrependeu verdadeiramente, isso que importa, um coração voltado para Deus, um pedido de perdão verdadeiro, sem hipocrisia. Não sejamos nós como os fariseus, como os saduceus, que tinham domínio da letra, que tinham conhecimento da palavra, mas a palavra sem o Espírito não adianta de nada, porque quem vivifica é Deus, quem traz a verdade é Deus. Por último, Romanos 12, apenas o versículo 21. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. A vida vai trazer muitas coisas para nós e nós precisamos saber lidar com elas. Depois, com mais tempo, eu peço que vocês leiam Romanos 12 com calma, analisando versículo por versículo, porque é um manual de instrução maravilhoso, mostrando como devemos agir diante das diferentes situações que enfrentamos ao longo da vida. Meu convite, meu irmão, para você é: não queira parecer, não viva de aparência, seja o que Deus te chamou para ser, nem maior e nem menor. O Senhor dá a cada um de nós, segundo a sua medida, segundo o seu Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso e sabe o quanto nós podemos aguentar,
E Ele sabe também que ainda assim nós teremos dificuldade, por isso Ele enviou Seu Espírito Santo para nos ajudar. Não se perca no meio do caminho. Não se deixe levar pelas vãs filosofias humanas. Fica firme, seja verdadeiro, servo bom e fiel. Assim devemos ser achados. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa palavra, Senhor, uma palavra de aviso, uma palavra de admoestação, uma palavra que o Senhor traz, Pai, para que possamos ver que a essência é melhor que a aparência, que não adianta querer parecer o que não é, que não adianta querer dar jeitinho na Tua palavra para que ela se adeque ao mundo de hoje. Pai, o mundo de hoje não se adequa à Tua palavra porque eles estão sendo consumidos pelos seus vãos prazeres e desejos carnais. Porque eles olham para Cristo e riem, porque eles rasgam a Bíblia e riem em nossa cara e falam, você é cristão? E nós sabemos como o mundo está, quão difícil tem sido para os cristãos ao redor do mundo. Mas, Pai, o Senhor tem nos sustentado e nos chama de bem-aventurado, que resistamos nós até o final, até o nosso último dia, quer seja a nossa morte, quer seja o arrebatamento, mas que estejamos fortalecidos, Senhor, na Tua palavra, vivificados pelo Teu Espírito Santo, sendo e cumprindo o chamado que o Senhor nos chamou para fazer e para cumprir, não querendo ser mais do que ninguém, não querendo ser ou fugir do caminho que o Senhor nos chamou, mas que sejamos totalmente direcionados pelo Teu Espírito Santo, que não sejamos nós sepulcros caiados, bonitos por fora, mas pútridos, cheios de ossos, fedor e sujeira por dentro. Mas como a Tua palavra nos diz, antes limpemos nós o nosso coração e tudo que é por dentro, porque o lado de fora vai exteriorizar essa limpeza, primeiro nossa alma, depois o nosso espírito, e todas as outras coisas vão mudar, porque o Senhor é quem transforma o corpo, a alma e o espírito. Senhor amado, traz-nos consciência da nossa responsabilidade diante de Ti, porque nenhum de nós passará sem dar conta de si mesmo diante de Ti. O Senhor nos cobrará por todas as coisas. E muitos não agem como se soubessem disso. E muitos que dizem professar a mesma fé não dizem essas coisas porque para eles não é agradável ouvir que você vai prestar conta de tudo que faz. Uma vez eu ouvi uma menina falar, eu estava conversando com pessoas de diferentes religiões e perguntaram para mim o que você acredita que vem depois da morte. Eu falei, o julgamento. Os livros serão abertos e nós seremos julgados. A outra pessoa falou, eu acredito que se você foi bom, você vai descansar, se você foi mal, você vai reencarnar. O outro falou outra coisa. E uma que dizia acreditar em Cristo disse, eu acredito que depois da morte todo mundo vai para o céu. Então eu perguntei para ela, sem julgamento, sem critério, todo mundo vai para o céu. Ela sim, depois que se morre, todos vão para o céu. Eu não consigo compreender uma pessoa que diz acreditar no Deus que eu acredito, que tendo a Bíblia em suas mãos, não consegue abrir para ler. Eu, sinceramente, fico profundamente decepcionada com a geração que eu vivo. É uma geração teimosa, é uma geração preguiçosa, é uma geração que não busca, é uma geração que não sabe o que é dobrar os joelhos e orar ao Senhor e pedir, Senhor, misericórdia, porque eu sou um pecador miserável que não merece a sua graça. Mas o Senhor me olha com amor e o dia após dia eu me levanto e tenho ar nos meus pulmões, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor, porque o Senhor é quem renova, porque o Senhor é quem testifica a respeito de nós. O Senhor é quem nos fortalece nas dificuldades, Pai. Principalmente o Senhor é quem traz à tona aquilo que é verdade e o que é mentira. Por isso eu te peço, não permita que sejamos nós enganadores, nem enganados pelo mundo, Pai, mas sejamos verdadeiramente, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, no tempo que o Senhor nos chamou para ser, e que possamos viver o nosso propósito, Senhor, e possamos te encontrar e te agradar, Senhor, e te abraçar e dizer, meu Pai, como foi maravilhoso viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Muito obrigado pelos meus dias, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, muito obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelo teu cuidado diário, obrigado pelos meus irmãos. Peço, cuida das nações, cuida dos teus filhos, cuida dos políticos e das leis. Peço libertação para aqueles que estão cativos, Senhor, pelos de rua, pelos moradores de rua, pelos doentes, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos animais.
pelos que estão passando privações, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que te conheceram, te abandonaram, Pai amado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. E olha com amor, Senhor, para que tenhamos mais uma chance, porque o Senhor é um Deus de oportunidade, Pai amado. Mais um dia essas oportunidades acabarão. E eu te peço, Pai, que possamos ter alcançado o máximo de vida, Senhor, que possamos alcançar para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tenha uma boa noite. Descansa com Deus. Até a próxima. Fica firme, ovelha.